Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a representação computacional de um conjunto. Esse vídeo aqui a gente faz parte da playlist Matemática Discreta no meu canal. Então se você está estudando esse assunto aí, quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica aí, assiste os vídeos desta playlist aqui, beleza? Então gente, agora nós chegamos num dos pontos mais importantes, né, da teoria dos conjuntos, tendo em vista uma futura aplicação que na computação, lá dentro do PC, beleza? Então, agora nós vamos entender como um conjunto, né, é visto pelo computador, como é que ele trabalha, como é que ele processa a informação de um conjunto, tá certo? Uma das maneiras de que o computador enxerga o conjunto está descrita aqui, é a seguinte, ó. Suponha que o conjunto universo U seja finito. Então, você vai ter lá um problema que você está estudando, você tem lá uma lista de clientes. Espera-se que essa lista seja finita. Por que isso? De modo a não superar a memória do computador. O computador é uma máquina que não trabalha com coisas infinitas, ela só trabalha com coisas finitas. Então, nesse sentido, né, a gente tem que ter um conjunto universo finito. As coisas infinitas, de modo geral, só existem na cabeça da gente, são ideias, né, representações ideais. Beleza? Primeiro, tome uma ordem arbitrária dos elementos de U. Por exemplo, A1, A2 até a N. Ou seja, você vai enumerar os elementos de U. Se os elementos de U forem palavras, por exemplo, você pode usar a ordem alfabética, a ordem lexicográfica. Se os elementos de U forem números, você pode usar a ordem crescente ou decrescente, tá certo? Para fazer essa enumeração. Representemos um subconjunto A de U como sendo uma cadeia de bits, uma cadeia de zeros e uns, né? De extensão N. Por que N? Mesma quantidade de elementos do universo, tá certo? Do conjunto universo. Em que o iésimo bit nessa cadeia é 1, se o AI pertence a A, ou seja, se esses elementos aqui estão nesse subconjunto, se um desses elementos está, e 0 se esse AI não pertence a A. Claro que esse ele está aqui dentro, de 1 até N, beleza? Então, gente, aí você deve estar falando assim, pô, parece uma coisa assim um pouco complicada. Vamos logo para o exemplo, você vai ver que é uma coisa bem simples, tá certo? Então, o exemplo, considerando U, né, o nosso universo, os inteiros que vão de 1 até 10, de modo que AI igual a I em uma ordem crescente, então ele definiu a ordem aqui no problema, represente os subconjuntos de U a seguir utilizando cadeias de bits. Então eu quero representar esses conjuntos aqui agora usando cadeias de bits. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Então aqui no item A, nós temos o seguinte. Eu vou ter uma cadeia de que tamanho, gente? A minha cadeia ela vai ter tamanho o quê? 1, 2, 3, 10, né? Então eu vou ter uma cadeia de tamanho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, em cada espacinho desse, vai ter um 0 ou vai ter um 1. Lembrando, ó, como eu estou colocando assim, é como se esses elementos aqui embaixo, ó, aqui fosse o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10, em ordem crescente. Claro, isso não vai aparecer lá dentro da máquina, mas a máquina entende assim. Então, o que acontece? Aí eu vou olhar, se o 1 estiver nesse conjunto, eu boto o número 1 aqui. Tá, o 2 também, boto 1. O 3 também, 1. O 4 também, 1. O 5 também, 1. E aí 0 nos demais, porque depois de 6 não tem mais ninguém. Então essa é a mesma ideia que eu vou estar utilizando nos demais itens, beleza? Então eu vou fazer uma cadeia de tamanho 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Da mesma forma, de 1 até 10, aí eu vou pensar, olha, o 1 tá, que é o primeiro, né? Então, eu vou botar 1 aqui, mas o 2 não, que é o segundo. O 3 tá. Pensa que são os ímpares, né? Então a gente vai só ir alternando, ó. Beleza? Da mesma forma, ó, analogamente, os elementos não mudaram as posições. Como a ordem é crescente, o primeiro dígito da cadeia é o menor elemento, né? E o último é o maior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essas são as posições desses números. E por último, o item C, que são os números pares, né? Que estão ali dentro. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando está subindo aqui, né? Está ficando feio pra caramba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, mais ou menos, né? Então, da mesma forma, nós temos aqui as posições correspondentes a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro que a resposta só é a cadeia de bits. E essas coisas que eu estou colocando aqui é só para te ajudar a visualizar.
A resposta minha aqui tem que vir, se alguém fizer uma pergunta, é exatamente essa parte aqui, ó, de cima, beleza? Então, o 1 não está, eu boto um 0, mas o 2 está, eu boto 1, 0, 1. O 3 não está, boto 0, o 4 está, boto 1, aí eu vou alternando. Então, gente, eu posso representar os números naturais dentro do PC. Olha, aí eu tenho que botar uma memória meio variável lá, ou seja, eu utilizo a memória máxima do computador. Se ele admite lá uma representação de um cara com 1 bilhão, né, uma cadeia de 1 bilhão de coisas, então eu posso ir até 1 bilhão, entendeu? Operar com um conjunto até com 1 bilhão de elementos. Então essa é mais ou menos a ideia. Assim, você pode pensar o computador como trabalhando na memória máxima dele para armazenar um dado, beleza? Então assim, nesse ponto de vista nós não podemos representar a totalidade dos conjuntos dos números naturais. Embora, claro que há mecanismos para você trabalhar com esses números, mas em termos de conjunto, óbvio, tem um conjunto infinito, não vai caber lá dentro. Tá certo? Se eu precisar armazenar os dados. O computador não precisa necessariamente armazenar o dado. Você pode inseri-lo e ele fazer a conta com o dado que foi inserido. Mas a armazenagem é outra história. Tá certo? Então, gente, aqui agora nós temos um exemplo reverso, que é o de baixo aqui. Ó. Considerando U igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Os inteiros de 1 até 8. De modo que AI igual a I em uma ordem crescente, mesma ideia lá de cima, né? Determine os conjuntos representados pelas cadeias de bits a seguir. Então aqui eu fiz o contrário. Eu tenho as cadeias de bits e quero agora os elementos do conjunto. Tá certo? Então nesse sentido, ó, eu vou ter aqui um primeiro conjunto. Aí eu vou olhar aqui, ó. Esse aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quem pertence a esse conjunto? O 1 e o 2 pertencem. O, né? Vou botar aqui. Ah, tá. O 3 e o 4 não, então a gente não coloca. O 5 e o 6 pertencem. E o 7 e o 8 não pertencem. Então, essa cadeia de bits aqui representa exatamente esse conjunto. Vou até escrever aqui na frente, né, como cabe, né? 1, 2, 5, 6, tá certo? Vamos ficar muito embolado aqui com o de baixo. E essa cadeia de bits aqui, ela representa qual conjunto? Olha, o 1 não está, o 2 não está, mas o 3... o 4 e o 5 estão. O 7 não está, o 6 não está, o 7 não está, mas o 8 está. Então pronto, essa cadeia de bits aqui representa este conjunto aí. Tá certo? E agora, gente, eu vou ter aqui uma operaçãozinha, né, envolvendo os operadores lógicos aí, e ou, né, o AND e o OR. Então, nesse sentido, né, a linguagem que o computador costuma utilizar aí, que a gente pode estar utilizando, né, para tentar encontrar esse conjunto aí. O que seria isso? Esse AND aqui, ele é equivalente ao operador conjunção. E esse aqui é o operador de junção. Nós temos também um NOT, que é negar, tá certo? Você pode estar usando aí também, fazendo algum exercício com isso aí. Então aqui a ideia é o seguinte, gente. Eu vou tentar fazer aqui sem transformar para conjunto, porque eu poderia muito bem, transforme isso para conjunto, transforme isso para conjunto, faça aqui a interseção dos dois, né? Ou melhor, né, em termos de conjunto, aqui também é a interseção, né? Ó, e aqui a união, beleza? Então é porque eu associei com a lógica, mas não faz. Então eu poderia transformar em conjunto, transformar em fazer a conta. Mas o legal, sabe o que é? É você imaginar como que o computador faria esta conta. Ele não vai jogar para conjunto, fazer as contas, depois jogar de novo para binário, ele não vai fazer essa mudança. Ele vai jogar para os números mesmo de 1 até 8, né, os números que estão aí nesse conjunto, ele vai jogar no final da conta, para exibir o resultado lá no display, mas ele vai fazer as contas todas aqui dentro. Então vamos tentar imaginar como é que ele estaria fazendo essa conta. Então, ó, o que é o AND? O AND é a interseção. Então, quando o elemento estiver nessa cadeia e nessa, ele vai estar na interseção. Então, por exemplo, se eu ir para o primeiro dígito, ele não está aqui e está aqui. Então, ele não está na interseção. Ó. Para o segundo, ele não está aqui e não está aqui. Então, também não está na interseção. Terceiro, está aqui e está aqui. Ó, beleza. Então, tá. Esse aqui está aqui, mas aqui o quarto é 0. Então, não está. Esse 1 está aqui, que é o quinto. Aqui também, 1. Aí depois a gente vem para o 0. Como é 0 em uma delas, você já pode botar logo 0. Porque o 0 está aqui, não está aqui e não está aqui. Então pronto. E aqui é 1. Aqui o penúltimo com 1, tá. E 1 aqui com 0 aqui fica 0. Aí a gente vai fazer isso o quê? Ó, aquele de lá, né? Fazer o OU. Então no OU basta que esteja em apenas um deles. Então aí vai estar na resposta. Então, ó, comparando os dois primeiros. Não está aqui. 0.
não está aqui também nenhum dos dois, 0 também. Aqui, 1 aqui, 0 aqui, 1. Porque no ou basta que esteja em apenas 1. 0 aqui com 1 aqui, que é o quarto, 1. 1 aqui com 1 aqui, que é o quinto, 1. 0 aqui, que é o sexto, com 0 aqui, 0. 1 aqui com 1 aqui, dá 1. E 0 aqui com 0 aqui, dá 0. Então, a união, né, no final das contas, esse conjunto aqui é representado por essa cadeia de bits. É legal você entender fazer assim, por quê? Porque, de modo geral, é assim que o PC trabalha. Essas aulas aqui, elas não servem só para você entender o que é um conjunto. Você tem que pensar isso lá dentro da máquina, que tem que fazer sentido dentro da sua área, tá certo? É como se eu fosse ensinar conjunto lá para uma pessoa lá da biologia. Então, tinha que fazer sentido lá dentro da ecologia, lá com animais. Qual animal está no conjunto, qual não está, qual a relação, por que ele está nesse conjunto, qual a característica que ele tem para estar aqui, conjunto dos peixes, o que é um indivíduo fazer parte do conjunto dos peixes, qual característica ele tem. Então, assim, esse é o tipo de interpretação que você precisa ter dentro da sua área. Não faz sentido nenhum você estudar tudo, ver todos os assuntos que vimos, a lógica, conjuntos, vamos ver funções, e não entender isso dentro da máquina. Tá certo? Então você precisa entender isso lá dentro da máquina. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só jogar aí nos comentários. Até a próxima.